Olá, estamos ao vivo. Seja bem-vindo mais uma live. Hoje a nossa live é sobre o que impulsiona você para prosperar. E já compartilha essa live com mais pessoas. Eu sou a Lucy Grace Araújo, expert em finanças. Estou aqui com o Ricardo Prestes, que ele é consultor de consórcio. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Lucy. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Todos estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, Lucy? Sim, estou te ouvindo Perfeito. super bem. Então, meu nome é Ricardo Prestes, sou consultor de consórcios, né? E tenho algumas certas experiências com educação financeira, algumas formações também na área, certo? E vim contribuir com vocês um pouco com o conhecimento e a experiência que eu possuo, tá ok? Ok, eu vou me apresentar. Eu sou Lucy Grace Araújo, eu sou casada, mãe do William, expert em finanças. Eu tenho experiência de 14 anos no mercado financeiro, que dá em média aí 32 mil horas de voo. Em volume financeiro, dá em média 500 milhões de dólares anuais. Mas o que me deixa mais feliz é estar aqui podendo contribuir com a educação financeira e falar um pouco do que impulsiona você com a prosperidade. Então, hoje, o Ricardo já se apresentou, eu já me apresentei. Eu quero que vocês compartilhem essa live com mais pessoas, tá bom, pessoal? Ricardo, a primeira pergunta aqui que eu tenho para você é por que as pessoas deixam de crescer? Certo. Você talvez já esteja familiarizado com uma palavrinha bem safadinha que chama-se procrastinação, né? O que é a procrastinação? É a busca por prazer imediato, né? Hoje o nosso cérebro ele é movido também por partes químicas, né? Reações químicas. E a reação É. química responsável pela procrastinação é a dopamina, certo? Que é a reação química responsável pela gratificação, né? Quando você quer assistir um filme, tudo, se ganha um presente, se come um doce, coisas assim que vão te trazer uma gratificação. Então, muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas em receber gratificações em tão pouco tempo que elas esquecem de plantar para colher, né? Elas É. esquecem todo o processo da prosperidade, todo o processo de plantar e de aguardar aquele crescimento, né? E Exatamente. o que envolve também a procrastinação é o medo de falhar. As pessoas têm muito medo de tentar. Ah, e se der errado? Ah, e se eu não conseguir pagar? Ah, e se vários e se's. E elas deixam o medo dominar suas vidas. Esse é um outro motivo da Uhum. procrastinação. O terceiro é a falta de clareza. Uhum. Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem ou como chegar aonde elas querem. E por esse motivo elas ficam adiando todo o processo, toda a caminhada rumo à prosperidade. A outra questão é a baixa da energia mental. O que é a baixa de energia mental? É a soma de a falta de sono e do estresse. E a falta Uhum. de sono e o estresse, eles tiram a força de vontade das pessoas, né? Isso é bem importante as pessoas terem conhecimento das causas, uma das causas, né? Que deixa a pessoa E parar de crescer, né? Eu li um livro quando, desculpa te interromper, que é do Napoleão Hill, que a gente só pode ter medo de coisas grandes. Então, se você nunca leu o livro, acredito que o Ricardo já leu por aqui, é o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, eu já li e amei. Sempre estou lendo porque a gente só precisa ter medo de coisas grandes, coisas que atraem para você. Um exemplo, se você tem medo de ter uma casa grande, tem medo de ter um carro, o que vai acontecer? Você vai atrair essas coisas. Se você tem medo de coisas pequenas, uma barata, tem medo de um sapo, o que vai acontecer? Você vai atrair essas coisas para perto de você. Pode continuar, Ricardo. isso mesmo, é a lei da atração, né? Aquilo que quanto mais eu olho para a escuridão, mais a escuridão me olha. Você já experienciou quando você diz eu quero comprar um Focus branco? O que acontece? Na rua você começa a ver vários focos brancos passando na rua, carros que você não enxergava antes.
Então, tudo depende de como a gente enxerga o mundo exterior, certo? O que está dentro e está fora também, né? Isso nos livros sobre educação financeira, inteligência financeira fala sobre. Agora, nós falamos sobre procrastinação. Tá bom, Ricardo, mas agora como eu faço para sair da procrastinação, né? Existem alguns passos. Um deles é a regra de 5 minutos. Crie tarefas que você vai fazer de 5 minutos. Ou seja, crie ações, pequenas ações pelas quais você consiga chegar onde você deseja. Se é quitar algumas dívidas, desmembre isso por dia. O que eu posso fazer? Um extra de garçom? Beleza. Quantos extras de garçom eu preciso fazer por mês para quitar as minhas dívidas? Mensalmente pagando elas, beleza, eu vou fazer isso. Então, desmembrar as tarefas e separar em pequenas tarefas, né? Esse é uma Isso é saída muito para importante. isso aí. Mas fique à vontade aí, Bom, Lucy. Bom, essa possibilidade da pessoas que deixam de crescer por medo ou por falta de atitude é uma contribuição que faz você crescer. E o Ricardo deixou muito bem claro aqui que a procrastinação ela é um fator químico que impede de você crescer. Então, como que você pode identificar se você tem a procrastinação? Um exemplo. Você tem uma tarefa muito difícil para fazer durante o seu dia. Você fala, depois eu faço. Aí deixa aqui do lado, depois eu faço. O que Daniel Goleman fala? Você tem que pensar rápido. Fazer o mais difícil primeiro e depois você vai fazendo aqueles menos complicado, porque você vai ver que você vai ter aquela sensação de prazer, que é a dopamina, que vai dar aquela sensação assim de dever cumprido. Ricardo, eu vou fazer a segunda pergunta aqui do nosso podcast. Qual a motivação própria para as pessoas acreditar que podem vencer? Você pode contribuir com isso, a motivação própria para que as pessoas podem vencer, ela acreditar nisso. Certo, muito boa pergunta, Lucy. Eu diria que se resume numa única palavra, ali, uma única frase, que seria: qual é o seu grande porquê hoje? Qual é o seu grande porquê? O que realmente te motiva a se acordar todos os dias de manhã, a ir trabalhar em busca dos seus sonhos, certo? Vou dar um exemplo de um grande porquê. Para mim, o meu grande porquê é o meu filho, certo? Meu filho, Bernardo, ele tem 13 anos hoje. Por que ele é meu grande porquê? Três. Porque eu quero trazer um orgulho para ele, quero trazer uma vida próspera para o meu filho. Então, todos os dias eu saio, eu vou para o meu trabalho e eu vou com esse objetivo. Cara, meu filho, ele conta comigo, o futuro dele conta comigo. Essa é a Uhum. responsabilidade de um pai, essa é a responsabilidade de uma mãe também. Então, ele está contando com isso. Esse é o grande porquê meu, mas o seu grande porquê pode ser, talvez, uma casa própria, talvez o realizar um sonho dos seus pais, talvez ajudar um irmão seu, abençoar a vida de muitas pessoas. São vários grandes porquês, não existe um único. Então basta você descobrir qual é o seu grande porquê. Você Grande porquê. descobrindo, você vai ter a motivação necessária para vencer qualquer desafio. E olha que a mágica de Deus acontece na vida de quem tem o seu grande porquê. Graças a Deus. É isso mesmo. O nosso grande porquê, quando a gente coloca essa âncora, né? Como o filho, a família, Deus em primeiro lugar, né? Que Deus vai te ajudar para prosperar. E esse grande porquê, quando você coloca. A primeira coisa que você olha para o seu filho, para o seu esposo, ou para sua esposa ou namorada, o que você pensa? Fala assim, eu preciso ser melhor a cada dia. Então, por causa deles e por eles, eu vou dar o meu melhor nisso que eu estou fazendo. Essa âncora abre uma janela de oportunidade de você realizar aquilo que está dentro do seu coração. Claro, você conectado com Deus, que é a fonte, e você vai conseguir prosperar porque você focou na sua família. Ricardo, obrigada pela sua contribuição. Eu vou para a terceira pergunta aqui do nosso podcast. Já compartilha essa live se você está assistindo depois do horário.
Eu estou aqui com o Ricardo Prestes, ele é consultor de consórcio e está falando sobre o que funciona você para prosperar. A minha pergunta é quais ferramentas para a pessoa poder prosperar? Quais que as ferramentas necessárias que você acredita que a pessoa pode ter para ela prosperar? Certo. Vamos começar por Deus. Deus nos ensinou desde o início algo bem importante. Chama-se planejamento. O que que ele fez? No primeiro dia ele criou, né? Foi no segundo dia, foi no terceiro dia, É, organização, né? Planejamento, certo? Até o sétimo dia que ele descansou. Então, que o legal. que que acontece? Se a gente não tem um planejamento, uma medição do que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar, a gente não tem como ir contando os nossos passos. É como se dissesse, eu tenho que chegar daqui, da cidade de Bento Gonçalves, até a cidade capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Eu tenho que andar em torno de 130 quilômetros. Mas para mim saber quantos quilômetros eu já andei, eu tenho que ter uma medição, né? E eu tenho que ter um planejamento, qual rua que eu vou pegar, né? Se tiver trânsito, tem alguma alternativa para escapar do trânsito, da demora, né? E na vida é exatamente isso. Se a gente não planeja, a gente pega o trânsito, a gente vai ficar parado no trânsito, estagnado. A gente não vai buscar alternativas Ah, para fugir, né? E disciplina, né? O que acontece quando você determina algo por uma criação de um hábito, tá? Muitas das vezes a gente não tem o hábito de ser disciplinado. Porém, isso pode se tornar um hábito. Isso pode se tornar um hábito. uhum, E como é que se cria um hábito? Com repetições. O que que acontece? Vou para academia, eu vou para academia pelo menos 4 vezes na semana. Aí chegou segunda-feira, fui, motivadão. Chegou na terça, surgiu um compromisso. Na quarta, outro compromisso. Na quinta-feira, fui. Já são 2 dias, mas faltam mais 2. Aí na sexta tive que trabalhar. No uhum. sábado não vou porque é fim de semana. E no domingo, né? Enfim. Aí você foi 2 ou 3 vezes no máximo, mas o teu objetivo é 4. Você vai desistir por aí? Não. Você Não. tem que fazer e criar uma constância. Por quê? Porque você já saiu da inércia. Você já foi pelo menos 1 ou 2 dias na semana. É uma vitória Exato. para quem não está indo nenhum. E a Uhum. mesma coisa é com as finanças. Se você quer guardar um dinheiro, quer construir algo para você, você vai fazendo aos poucos isso. Não deixe que a falha e a imperfeição prive você de buscar o melhor que você quer. Você tem que Uhum. ser persistente. Então, planejamento e disciplina. É ótimo. Ricardo, eu aqui no. Eu sou investidora, né? Então, quando a gente fala de ferramentas, Deus abre uma janela de oportunidade para você ter o seu desenvolvimento. Você vai planejar investir. Como é que eu faço? Eu falo assim, tenho esse objetivo, né? Eu vou planejar comprar uma casa, um carro, um curso. O que que eu tenho que fazer? Quantos por mês que eu tenho que guardar? Quando você tem esse planejamento, fica muito mais fácil, mais realista. Não coloca uma meta muito grande, tipo assim, ai, eu quero fazer em 6 meses uma meta muito grande que fica fora da tua realidade, olhando para você, na sua realidade, no seu contexto, tá? Coisas muito grandes, porque depois tem frustrações. Para você eliminar esse tipo de frustração, o que, que você tem que fazer? Planejar dentro da sua realidade e fazer todo dia aquele percentual. Bom, eu me determinei gastar não, investir R$ 300 por mês para mim ter um objetivo, ter aquele dinheiro guardado. Então, o que, que você vai fazer? Você vai se pagar 300 ou R$ 100 ou R$ 1.000 ou R$ 10.000, dependendo da tua faixa de renda, tá? E o que, que você vai fazer com isso? Você vai planejar, falar assim, bom, esse mês eu consegui juntar 10.000, esse mês eu consegui guardar os 300. Então, dentro da tua realidade. Então, você que está assistindo aqui depois do horário, planejamento e disciplina. A mesma coisa na academia. É,
Eu coloco sempre assim, Ricardo, 1%. Eu vou 1% hoje para ser melhor do que ontem. Para mim, ter aquela constância. Quando eu tenho aquela sensação de dopamina, aquela energia positiva, que você entra na academia, você começa a fazer caminhada, dá aquela sensação boa. E aí no outro dia acontece mil e uma coisa para você não ir. E depois outra coisa, mas se você se programar e falar, independente de qualquer coisa, eu vou, e você vai duas, três, quatro, você começa a ter uma disciplina. É a mesma coisa nos investimentos, tá? Lá no nosso programa, a gente está com o nosso código antidívida. O nosso código antidívida é para quê? Para você sair da inércia e você quer prosperar. Você está endividado há mais de 90 dias com uma dívida rolando, ou de cartão, ou de boleto, ou pedindo dinheiro emprestado, Casas Bahia, qualquer coisa. Lá a gente tem uma fórmula para você sair dessa situação, para você negociar as suas dívidas e voltar a prosperar, voltar a sonhar. E lá dentro tem uma ferramenta que é em PDF. A ferramenta em PDF, Ricardo, é o nosso planner financeiro para você ter disciplina. Lá você vai ter os índices e é muito simples. Foi desenvolvido por mim e para nossa equipe para uma pessoa até de 7, 8 anos, ela consegue fazer. E lá a gente explica como você vai ver o seu índice de prosperidade, de crescimento e fazendo o balanço mês a mês. Quando você consegue ver, Ricardo, que você conseguiu realizar, um exemplo, você está pagando internet. E essa internet tá boa para você, você vai deixar. Agora você tem lá um streaming que você não tá usando, um exemplo, Netflix, Disney Club, você vai cancelar. Ah, mas meu filho usa. Se ele usa, ok, continua. Mas se for uma coisa que você tá pagando Netflix e você nem usa o Netflix, é R$ 35 mês, R$ 60 mês que deixa de você crescer. Então, essa disciplina que você vai se organizando. Ricardo, eu vou te falar uma coisa. É possível adquirir um imóvel, é, né, hoje, atualmente? Sim, Lucy, se eu te dissesse que é possível você comprar um imóvel, um automóvel, sem financiar ele, sem pagar juros e sem necessidade de entrada, você faria? Iria buscar informações Vou sobre fazer isso? outra pergunta. Eu vou te fazer outra pergunta. Como é possível isso? Certo. Primeiramente, isso é possível, por quê? Porque hoje, você, para comprar qualquer coisa, você só tem três opções. A primeira é à vista. Ou seja, hoje o CDB está dando 100% de CDI em torno de 1% ao mês, mais ou menos 1,02 mais ou menos ao mês, tá? Mas você vai se descapitalizar, você vai tirar o dinheiro. Você tem 300 mil, para depois você dizer que tinha 300 mil. Você não tem mais daí, se você usou ele para comprar alguma coisa. Uhum. Você se descapitalizou. Financiamento, ou seja, você vai comprar uma casa para você e duas para o banco. Resumo seria isso. Você vai pagar altas taxas de juros para você poder ter aqui bem antecipado antes mesmo de você ter juntado o valor. E existe o consórcio, que é uma forma planejada, sem juros, sem obrigação de dar entrada, aonde você está juntando um valor todo mês com a possibilidade de ter aquele valor que você contratou antes mesmo de ter juntado ele. Como assim, Ricardo? Certo. No banco você busca financiamento e o banco te financia cobrando juros. No consórcio você busca um autofinanciamento, que é um grupo de pessoas onde se reúnem, juntam um valor lá e todo mês pela Loteria Federal é feito um sorteio onde você pode ter o direito de usar o valor que você contratou. Se você contratou um valor de 250 mil reais, você está pagando o valor mensal para ter esse direito. Pode ser que talvez em 1, 2 anos, pagando esse valor, você tenha esse direito de usar esses 250 mil. Obviamente que com esse direito em uso, você vai continuar mesmo assim pagando as parcelas. Nada vem de graça também, né, pessoal? Agora, o que acontece? O consórcio ele não cobra juros, mas porém ele tem a taxa administrativa. Tá? Tem algumas administradoras de consórcios que cobram
taxas administrativas variadas, né? Mas Uhum. eu vou falar de uma taxa administrativa de em torno de 25%. Um exemplo, tá? 25% é o valor total que você pagaria a mais num imóvel de 250 mil, né? Uhum. Então, Deixa eu te falar uma coisa, rapidinho, só um minuto. A gente só claro, tem mais 10 minutos aqui por causa da tolerância do tempo. É, pode concluir, só para te avisar. certo, obrigado. Então, o que que acontece? O consórcio é a forma, vou chamar de o boleto do bem. É aquele boleto que você paga e o dinheiro volta para você. Já aconteceu isso aí alguma vez com alguém que vocês conheçam, né? Que fora do consórcio, obviamente que não, né? Vai pagar um boleto, vai pagar uma conta de luz, vai voltar para você? Não. Mas o Não, consórcio, esse dinheiro ele volta para você, é um dinheiro que você está guardando. Porque hoje o uhum. brasileiro ele não tem a disciplina de guardar dinheiro. Mas o que que o Verdade. brasileiro mais sabe fazer? Pagar boleto. Dívida, Em- Exatamente. exatamente. Então, Quando fala assim para a pessoa, você investe, a pessoa já se assusta. Fala assim, eu sou investidora, eu invisto todos os meses, a pessoa já se assusta. Agora, se falar para a pessoa, se eu te disser que você pode fazer uma dívida e esse dinheiro você está investindo para voltar para você, a pessoa vai ficar meio desconfiada. E eu vou te perguntar uma coisa: o consórcio demora? É verdade? na verdade, isso aí é um mito, tá? O consórcio, Mito. o que acontece? Ele vai quebrar algumas certas realidades que as pessoas têm carregado por anos. Por exemplo, se eu perguntar para você, espectador, você que está assistindo, você espectador que está assistindo essa live, se eu perguntar para você quanto de dinheiro você já guardou nos últimos 5 anos, né? Não precisa responder, só pensa, Uhum. certo? Quanto de dinheiro você guardou nos últimos 5 anos? Às vezes você tentou guardar, mas sempre surgia alguma coisa, algum imprevisto, ia gastando, ou um aniversário, ou uma viagem que queria fazer, já tira lá do banco e já usa, né? Uhum. E o consórcio, ele quebra esse tipo de risco de você não guardar dinheiro, porque você todo mês está pagando aquele boleto e todo mês está entrando aquele valor para um fundo, um valor onde vai ficar guardado para você. E Uhum. logo, logo, E talvez aí você você seja tem um contemplado. prazo, né? Tem um prazo, né, para ser contemplado, mas se você se comprometer com o processo até o final, se você faz uma carta aí de 10, 20, de 100 mil reais, no final é um investimento. Você está pagando uma coisa que é para você. E ainda tem um índice do INCC que você me comentou? E isso, o INCC é o Índice Nacional da Construção Civil, tá? É um índice que ele existe para manter o teu poder de compra, porque o mesmo imóvel que você está querendo comprar hoje, no valor, por exemplo, de 200 mil, ele não vai valer 200 Uhum, mil daqui a 5 anos, ele vai estar mais. Então, esse INCC é um reajuste que ocorre nas parcelas, aonde ele vai uhum, ser revertido em poder de compra para você na tua carta de crédito. Ou seja, você não tem mais 200 mil ali, você tem 210, 220 mil e cada vez vai aumentando mais. Então é certo. bem interessante essa questão do INCC. Graças a Deus. Ricardo, muito obrigada pela sua contribuição. Depois vamos conversar assim com essa proposta que você está falando aqui, porque na verdade o que nós queremos é prosperar. Eu estive aqui com o Ricardo Prestes, aqui no nosso podcast. Ele falou sobre o que impulsiona você para prosperar. E acredite, é mais simples do que você imagina. Ricardo, pode fazer suas contribuições finais para a gente encerrar a live. Certo? Então, se você quer prosperar, por mais difícil e desafiadora a sua vida seja, por mais endividado que você esteja, você deve começar de algum lugar, certo? E o consórcio hoje é a melhor opção para você que quer fazer dinheiro e quer prosperar. É a melhor opção para você guardar dinheiro. Então, aquele 1%, faça agora, né? Quer descobrir como comprar o teu imóvel sem ser sócio do banco e ter que estar pagando juros para ele? Me chama depois, a gente conversa, eu te explico como funciona. Tá. Isso Eu vou, de forma gratuita. certo. Eu vou contar aqui rapidinho para vocês, como eu
conheci o Ricardo, a gente estava num evento de ativos digitais e eu conheci o Ricardo Prestes. Foi um prazer te conhecer e receber você aqui no Igualmente. canal. Podemos fazer outras lives para vocês. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa forma de prosperar com consórcio. E, ó, Ricardo, ele é o nosso parceiro aqui do nosso canal. E gratidão, Ricardo. Eu que agradeço, Lucy. Muito obrigado. É um prazer imenso mesmo ter participado dessa live com você e com essas pessoas que estão nos assistindo. Obrigada, gratidão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E Boa compartilhe essa noite. live com mais pessoas.